Olá, galerita! Tudo bem com vocês? Aqui é o Louca. Pra quem não me conhece, bem-vindos ao meu canal. E pra quem me conhece, finalmente, galerita, estamos com a nova fase aqui do canal. Me apresentando pra quem não me conhece, eu sou ilustradora, trabalho com ilustração desde 2015, mas sou formada em publicidade, eu me formei no meio do ano passado, em 2018, mas eu trabalho especialmente com ilustração e com as ramificações da ilustração. E eu decidi trazer nesse primeiro vídeo um assunto que o pessoal lá no Instagram pede muito, que é sobre como eu faço os meus adesivinhos utilizando uma máquina chamada Silhouette Portrait. Eu trabalho com essa máquina porque eu tenho uma lojinha virtual, para quem não conhece também, deseja conhecer, apoiar meu trabalho, vou deixar aqui o link da lojinha e também na descrição vai ter o link de todas as minhas redes sociais. E lá na minha lojinha eu trabalho principalmente com adesivos, tanto com adesivos em cartela, que é aquela cartelinha destacável, que tem o adesivo que sai, que é o meio corte, e também adesivos em pacotinho, que são os adesivos que geralmente você consegue também recortar com a tesoura, mas que eu otimizo o trabalho também com a Silhouette. E esse vídeo vai servir mais para vocês verem como é o meu processo, porque existem outras maneiras também de trabalhar com a Silhouette e de fazer isso que eu tô mostrando para vocês, mas eu vou mostrar como é que eu faço. Então no vídeo vai ter algumas partes gravadas da tela do computador mesmo, para eu mostrar para vocês como é que é o meu processo de fazer os adesivos em si, dos desenhos, o desenho dos cortes, de como eu configuro tudo direitinho lá na Silhouette, as margens de corte, porque o que eu trabalho é com a opção de print and cut, ou seja, eu imprimo e corto, eu não pego papéis diferentes e corto diretamente na Silhouette, porque também tem esse jeito de você trabalhar com a Silhouette. E eu queria falar também para vocês sobre o meu modelo de Silhouette, que é esse que vocês estão vendo aí. A minha é a Silhouette Portrait, ou seja, ela corta apenas folhas, coisas impressas, materiais até no tamanho A4 e tabloide, que é o carta. Então eu resolvi comprar essa porque é o que a minha impressora, que é esse modelo que vocês estão vendo aí também, que é uma Epson L375, jato de tinta muito boa e econômica, recomendo super, é a que eu trabalho. Essa minha impressora, ela imprime até tamanho A4 e também carta e tabloide. Então eu vi que essa Silhouette Portrait era a exata opção que eu precisava para poder cortar as minhas impressões. Mas eu sei que existem outras opções de Silhouette no mercado, existe também a outra opção sem ser a Silhouette, que é a Cricut, e existem as outras da Silhouette, que é a Camel, a Curio. Eu não sei exatamente dizer para vocês para que cada uma serve, mas eu sei que elas são mais avançadas, digamos assim, porque elas são maiores, elas cortam papéis maiores, então você tem que analisar direitinho com o que você quer trabalhar, se é com ramo de personalizado, se é com ramo de você criando os seus adesivos mesmo. Você analisa direitinho, pesquisa lá e você vê qual é que vai ser melhor para o seu trabalho. Então, à medida que o vídeo for passando, eu vou mostrando os materiais e vou falando um pouco mais sobre eles, sobre os papéis, sobre várias dicasinhas importantes para vocês terem um bom resultado na confecção dos seus adesivinhos. E eu espero que vocês gostem, galerita. Vamos lá acompanhar esse processo comigo. Esses são os adesivinhos que eu vou mostrar pra vocês. Esse pacotinho de Idol, que são os adesivos soltinhos. O de Totoro é mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou mostrar essa cartelinha também. Então eles estão assim, vocês estão vendo que é uma cartelinha e os pacotinhos. Vamos lá, galerita, então aqui pra parte no computador, pra vocês verem direitinho como é que é a configuração dos cortes. Eu faço com a minha mesa digitalizadora da Wacom, mas você pode fazer também, sem ser no computador, você pode fazer com aquarela, você pode fazer de outras técnicas tradicionais e escanear de alguma maneira para configurar os cortes no computador. E existem maneiras de configurar os cortes diretamente no programa da Silhouette, mas as maneiras que eu consegui fazer no programa eu achei muito complicada para mim, então eu encontrei uma maneira de fazer no Photoshop, que é o programa que eu utilizo para pintar eles. E eu vou mostrar pra vocês já eles pintadinhos, pra não ficar um processo tão longo. E eu costumo fazer, algumas vezes, eu costumo fazer eles com o fundo transparente. Então vocês estão vendo que eles estão aqui todos unidos. Eu sempre costumo unir os adesivinhos em uma coisa só. E pra fazer isso é muito simples, eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês. Faz de conta que os adesivos são isso tudo aqui, tudo pintado, esse tá pintado, esse tá pintado. Então, para unir tudo em uma coisa só, com qualquer coisa no Photoshop, você seleciona essas coisas, por exemplo, vou selecionar tudo isso com Shift, e aí Ctrl E. Ctrl E vai fazer com que eles se unam.
Então foi isso que eu fiz nesses meus adesivinhos. Vocês estão vendo que eles estão todos unidos aqui. E aí eu deixei eles com fundo transparente. Vocês estão vendo até que as nuvens aqui não estão pintadas, porque vocês vão ver como eu vou fazer. E aí, às vezes tem cartelas que eu gosto de deixar com fundo branco, e é até melhor para você configurar o corte, porque caso a lâmina vá um pouco pro lado ou pro outro, ele ainda vai estar no fundo branco. Mas às vezes eu gosto de fazer com fundo colorido, como esse aqui que eu fiz, só para dar um charmezinho a mais na cartela. E eu vou mostrar para vocês os 2 passos que eu sigo aqui para deixar um corte, assim, entre aspas, perfeito, um corte que mais dá certo. Então existem algumas maneiras de você fazer o contorno dos seus adesivos. Uma delas é uma mais demorada, que é com a laço tool aqui. Você faz, seleciona ela e vem manualmente aqui. Esse passo é mais fácil se você tiver uma mesa digitalizadora. Você vem selecionando a forma que você quiser, e eu recomendo deixar formas mais simplificadas, mas que ainda tem um contorno do seu adesivo, porque a silhuete é meio problemática na hora de cortar detalhes. Então a gente deixa uma coisa mais simplificada. E aí sempre lembrar de criar uma nova camada para fazer os cortes. Então eu crio uma nova camada e venho com a ferramenta do balde e pinto. Então vocês estão vendo que ficou aqui, ó, o formato do corte. Para vocês verem melhor se ficou mesmo, vocês podem vir aqui e fazer assim, ó, diminuir a opacidade. Aí vocês estão vendo, ó, então deu certo. Eu vou afastar aqui um pouquinho pro lado porque deu certo. Mas eu prefiro fazer de uma outra maneira, que é assim. Uma vez que eu selecionei todos eles, deixei tudo agrupado num conjuntinho só, eu clico no Ctrl do teclado, ferramenta Ctrl, e depois clico aqui, nessa parte aqui, e não aqui do lado. Clica aqui que ele vai formar uma seleçãozinha, ó. Aí vocês estão vendo que selecionou tudo de uma vez. E a gente vai agora em Select, Modify e Expand. Então a gente vai expandir esse contorno para mais ou menos 25. A gente deixa no 25 e vocês já estão vendo que ele ficou um contorninho a mais, sem a gente precisar fazer tudo manualmente. E o que a gente vai fazer agora, para deixar esse contorno um pouquinho mais suave, é ainda com a seleção A, vem em Select, Modify novamente, mas vem em Smooth, que é tipo para amaciar, deixar mais assim, arredondadinho. Então a gente vem e coloca aproximadamente uns 10 números a menos do que você fez. Então, se eu botei 25, eu boto 15. E aí fica assim, um pouquinho mais arredondado. E aí, novamente, a gente cria uma camada e pinta tudo de uma vez. E vocês estão vendo que a gente fez todos os cortes de uma vez só. E aí, a gente vem, diminui aqui e vê. Ah, então tá tudo certinho. Mas como eu disse pra vocês no começo do vídeo, como essa cartela é colorida, se a silhuete... Já que eu quero essa parte aqui branca, eu quero que esse corte seja branco aqui. Se a silhuete cortar um pouquinho pro lado, ela já vai pegar a cartela com essas listrinhas. E não vai ficar muito legal. Então a gente cria um corte atrás também. Um corte não, a gente cria uma camadinha atrás branca. Como é que a gente faz isso? A gente deixa reservado aqui, coloca corte, porque esse vai ser o corte mesmo da silhuete. Ela vai cortar esse formato, que é o que a gente quer. E aí deixa assim na visualização para não atrapalhar. E a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com esses cortes, só que a gente vai expandir mais e deixar atrás branco. Vocês vão ver como eu vou fazer. A gente vem aqui, seleciona com Ctrl, novamente aqui, vem em Select, Modify, vem expandir de novo, só que a gente, ao invés de botar 25, a gente bota, por exemplo, 50. Eles ficam todos selecionados assim, bem grandão mesmo, não precisa ficar perfeito, é só para ficar mais seguro. A gente vai criar uma margem de segurança, uma sangria. E a gente vai pintar esses de branco, lembrando de criar uma nova camada. Pintou de branco, a gente vai ver como é que tá e coloca atrás dos adesivinhos. Então vocês viram como ficou? Ó, atrás dos adesivinhos ficou essa segurança branca, porque o corte, ele tá dentro. Então se a silhuete for um pouquinho pro lado direito, ele ainda vai pegar um branco, não vai pegar essa cartela. Então, a gente cria esses 2 arquivos assim, principalmente quando é cartela colorida, para que a silhuete fique melhor o corte. Então, agora é hora de salvar para a gente ir lá pro programa da silhuete e finalizar os cortes, fazer bem direitinho. Então, a gente vai fazer assim. Esse aqui, arquivo do corte, a gente vai tirar a visualização e vai salvar tudo o que a gente quer. Então, você coloca seus textos, coloca seus efeitos, coloca tudo que você quiser e aí salva a sua cartela. Eu vou salvar aqui como Planetinha Cartela. Eu salvo em JPEG mesmo, porque a qualidade fica muito boa. O PNG às vezes é qualidade muito alta.
E aí eu vou salvar um outro arquivo só com esse corte. Então, para salvar só esse corte, eu aumento a opacidade que a gente tinha deixado em baixa. Deixo ele bem pretão. Tiro a visualização de tudo, absolutamente tudo. Mas pode deixar o fundo branco, sem problema nenhum. E deixa ele aqui, bem escurinho assim. E aí, na hora de salvar, a gente coloca planetinhas Seal. O nome que você quiser, na verdade, mas só para você diferenciar que esse aqui é só o arquivo da silhuete. E aí, indo lá para a silhuete, a gente vai se deparar com essa página inicial, que a gente abre aqui, essa em branco. E aqui onde mora o, entre aspas, segredo. Então, a gente vai abrir, a gente vai configurar algumas coisas aqui. Quando a gente abre, tá tudo meio que sem nada. Então, a gente vem aqui nessa página, nesse primeiro ícone, configura aqui, deixa em A4, se o papel que você estiver usando é A4. A orientação deixa sempre assim em pé, porque ela deitada dá muito problema. E você seleciona a sua máquina, se é a Cameo, se é a Corel, a minha Portrait, então seleciona Portrait. E não mexe em mais nada. O que a gente vai mexer agora é aqui nesse terceiro ícone, e que a gente vai colocar o estilo, sempre o tipo 1, geralmente é o tipo 1 porque tem todas elas. Essa aqui, o tipo 2, é a mais antigona. E aqui a gente vai clicar em opções avançadas. Aí a gente vem pra cá só pra melhorar. O comprimento eu vou deixar 12. Grossura aqui eu deixo 0.6. Nessa parte de inserir eu deixo 10 mesmo. E aqui, vocês viram que quando a gente bota aqui 1, eles mudam todos. Então, deixo todos 10, mas o último eu deixo em 15.88. Essa foi a maneira que eu descobri, depois de ver vários tutoriais, que o corte dava praticamente 99% de chance de acertar na leitura. Então faz tempo que eu não tenho problema de leitura. Então a gente vai e já procura salvar aqui no disco rígido. Lembrem sempre de salvar no disco rígido, porque na biblioteca às vezes você pode perder tudo sem querer. Então disco rígido, deixa lá salvo. Cartela, planetinha, silhuete. Então vocês vão salvando o nome que vocês preferirem. E agora a gente vai fazer alguns passos antes de cortar a nossa cartelinha. A gente vem aqui, abre o arquivo que a gente fez só da cartela, diminui ele, deixa ele pequenininho assim. A gente vem aqui novamente, abre o arquivo só dos cortes e faz a mesma coisa. Diminui ele assim. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir nessa ícone, nesse quinto ícone, que é tipo uma borboletinha. Seleciona essa primeira opção e vem, seleciona todos de uma vez. E aí o que ele vai fazer? Ele vai deixar tudo amarelinho. E antes da gente clicar em qualquer coisa, a gente vem aqui em rastrear. Rastreou, clica no preto, arrasta para o lado e pode excluir. O que a gente vai querer é esse arquivo aqui, que é o corte já rastreado. A gente clica um Ctrl C para copiar. E vem aqui nas cartelinhas e copia. Então, essa aqui é a parte mais chatinha, porque a gente vai ter que posicionar os cortes certo. Então, a gente vem aqui, aproxima, e aí vai ajeitando os cortes. Pronto, então o corte vai ficar mais ou menos assim. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai selecionar esses dois. Clica um Ctrl C, copia naquele arquivo primeiro que a gente configurou tudinho aqui. Aí a gente deixa ela aqui. E aqui a gente vai configurar primeiramente o quê? A gente tem que lembrar que a cartela, quando tem o meio corte, essa parte de dentro é o meio corte e a parte de fora é o destaque completo da cartela. Então a gente vai criar uma outra linha. Eu gosto de fazer minhas cartelas, a maioria, com a borda arredondada. Então eu faço um desenho da borda arredondada de onde eu quero que ela recorte. E para que ela não faça meio corte, uma vez que elas duas estão com a mesma cor de linha, a gente vai mudar a cor da linha. Ou pode mudar de dentro ou de fora. Eu prefiro mudar de fora. E a gente clica nela, tem que ter cuidado para clicar mesmo nela bem direitinho. E vem aqui nesses tracinhos. E aqui nessa segunda opção, que é a cor do preenchimento da linha. Eu geralmente gosto de botar azul. Então, botando azul aqui, tá tudo sob controle. Lembrando aqui de vocês verem se não tá tão encostado no corte. Dá uma afastadazinha. Aí fica melhor assim. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai
Como eu quero imprimir essa cartela em tamanho A5, então cabem 2 cartelas aqui. Se eu quisesse colocar em tamanho A6, caberiam aproximadamente 4, mas eu quero A5, então eu vou fazer assim. Viro ela, seleciono tudo, viro ela. Antes de diminuir ela completamente, eu clico no Alt e arrasto, porque ela vai ter uma outra sósia. E aí, para que elas caibam bem direitinho, eu seleciono todas e vou diminuindo até um ponto que elas caibam bem direitinho e fiquem folgadas ainda assim. Vocês têm que lembrar de que não podem colocar nenhuma ilustração nesses cantos gradeados assim. Também não deixar tão perto daqui dos cantos. E procurar deixar sempre no espacinho branco. E uma dica que eu vou dar para vocês evitarem a perda de cartelinhas, porque às vezes a silhuete começa a cortar. Se ela começar a cortar isso aqui errado, vocês perdem praticamente toda a sua cartela. Então, para que vocês saibam se o corte tá indo certo, porque às vezes acontece de você colocar a sua impressão na base e ela não lê, ou lê errado, e aí você tira, reinicia a sua silhuete e ela lê certo. Então, pra gente evitar esse desgaste com a perda de cartelinhas, a gente faz o quê? Faz uma bolinha. Vamos fazer uma bolinha, só uma bola. E a gente vai pintar ela. Vem aqui nessa paletinha de cores, bota o cinza para não gastar muita tinta. Primeiro, selecionar ela, bota ela bem cinza assim. E a gente também vai mudar a cor do contorno dela. Então, a gente vem aqui novamente no contorno e coloca, sei lá, verde. Feito todo o processo de configurar direitinho aqui os cortes, a gente vai agora imprimir. Aí a gente vai imprimir diretamente do programa da Silhouette, porque a gente precisa imprimir com essas marcas. Essas marcas aqui de registro, de leitura, é o que vai fazer com que ela consiga ser lida no programa quando a gente coloca na base da Silhouette e consiga o corte ser exatamente parecido, exatamente igual. Então a gente vem aqui nessa quarta opção da impressora, vem aqui em preferências e aí você vai ver qual o tipo de papel que você está usando. O papel que eu estou usando é o fotográfico brilhoso de 130 gramas. Então eu coloco a opção de Paper Gloss, que é o gloss brilhoso. Você pode colocar tanto padrão quanto alto. Eu fiz um teste e vi que a padrão e a alto, né, no papel gloss, eles saem exatamente a mesma coisa, praticamente a mesma coisa mesmo. E a padrão, a impressão é mais rápida. E a alto é a impressão mais demorada. Então, eu costumo deixar padrão. E agora a gente vem aqui em mais opções. Vem em correção de cores, personalizado, avançado. Vem em controles de cor. E aqui no modo de cores a gente coloca Adobe RGB. E no Gama a gente coloca 1.8. E pronto, a gente vai ok e imprime. E a gente vai fazer isso com todos os adesivinhos que a gente for configurando aqui na Silhouette. Ou seja, o de Idol a gente vai fazer também, de BTS. E a cartela de BTS a gente também vai fazer a mesma coisa. E esse é o papel que eu utilizo, é um papel fotográfico brilhoso, gloss de 130 gramas. E eu já boto ele na impressora, carrego ele. E aí vocês estão vendo a impressão já saindo com as marcas de registro que a gente configurou na Silhouette. E a gente já coloca na base da Silhouette, lembrando de cobrir aquelas linhazinhas pretas que ficam ali em cima, bem na parte do A4, na marcação. E como a minha cola está ruim, eu boto com fita adesiva mesmo. Em cima e embaixo. E aí vocês vão ver que existem essas marcações na Silhouette. E antigamente a minha só funcionava botando assim no meio. Agora, hoje em dia, ela só funciona se eu botar ela mais assim pro finalzinho. Então, às vezes vocês têm que ir testando. Aí eu já carrego ela com esse botãozinho de cima. Então, a gente vai agora pra parte de configurar os cortes. Que é aonde? Ah, gente, lembrando que vocês salvem, pelo amor de Deus. Tudo que vocês forem alterado é importante, salvem. Então, aqui está o nosso arquivo. E agora, a gente vem aqui em enviar. Essa parte aqui é a parte crucial também para que dê tudo certo. Então, a gente não vai mexer nessa parte simples, nem nesse preencher. O que a gente vai mexer é nessa parte da linha. A gente vem na linha e aí vocês estão vendo aqui como é que tá. Tá vendo o corte verde, o azul e o vermelho. A ordem que a gente quer que corte é verde primeiro, para saber se ela está realmente cortando certo, ou seja, se a Silhouette cortar essa bola certo ou no máximo certo, é porque você pode permitir que ela continue
E aí você deixa ela cortar. Se você ficar de olho e vir que ela cortou tudo errado, você já para a silhuete. E aí você não perde seus adesivos. Então a gente vai colocar esse verde primeiro. Não liguem pra esse aqui nenhuma cor, isso aqui é sempre nada. Isso aqui eu nunca utilizo. E depois o vermelho e depois o azul. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai configurar aqui os cortes delas. A minha silhuete é a Portrait, como vocês viram, mas ela é a número 2, então ela tem uma lâmina automática, só que infelizmente essa lâmina automática não está mais funcionando há muito tempo, que geralmente é essa daqui. Eu liguei agora a minha silhuete, ela estava desligada, vou mostrar pra vocês. E a minha lâmina automática é para ser essa daqui, porque ela automaticamente vai mudando os cortes, mas com o passar do tempo ela não funcionou mais, então eu tenho que utilizar sempre a Roquette. Ou seja, eu tenho que mudar as lâminas manualmente. Então a gente vai vir aqui. Quando você tem uma lâmina, uma silhuete nova, uma lâmina nova, você tem que testar para saber qual configuração de corte ficaria melhor para o seu adesivo e para a sua lâmina. A minha lâmina no começo, para esse mesmo tipo de adesivo, eu utilizava a lâmina 2, força 7 e velocidade 6. Hoje em dia eu utilizo lâmina 3, a velocidade 8 e a força 8. Então, vocês têm que ir testando para saber o que funciona, porque ao decorrer do tempo, ela vai se desgastando. Então, você tem que estar sempre de olho, sempre testando, sempre vendo se ela tá tudo ok ali mesmo. E aí, aqui nesse verde, você pode colocar qualquer tipo de corte, porque ela não vai influenciar, é só para você ver mesmo. Se ela cortar toda, se ela fizer meio corte, não tem muita importância. Mas vamos já configurar esse daqui, que é o principal. Vocês podem criar suas configurações próprias. Eu vou vir aqui, nessa parte de baixo, em material. Clico aqui e vou em adicionar novo tipo de material. E aí eu vou criar, eu vou aqui em mais e clico o nome. Meio corte 130, que é a gramatura do papel que eu estou utilizando. E aí eu venho aqui e configuro o que eu quero. Como o meu é 3, velocidade 8 e força 8, eu venho e salvo. Então, tá tudo ok. Aí eu venho aqui lá embaixo e venho o meu corte 3. Meio corte 130, na verdade. Aí vocês estão vendo, 3, 8 e 8. E aí, para cortar a cartela toda, eu já tenho uma configuração salva de cortar cartela toda. Que eu utilizo a lâmina 5, a velocidade 6 e a força 28 ou 30, e vocês podem salvar assim. Pronto, tudo configurado direitinho. Agora a gente vai fazer o seguinte. Como a minha lâmina e a de vocês talvez também não troca automaticamente, a gente quer que ela primeiro corte o meio corte e depois corte isso daqui. Mas a gente infelizmente vai ter que fazer manualmente. Então a gente primeiro vai pedir para cortar essas duas e a gente vai enviar. Lembrando de trocar a lâmina antes, porque como a gente configurou a lâmina em 3, então você coloca, pode fazer com o dedo mesmo embaixo até botar na lâmina 3. E aí, depois que eu aperto envio, como ela já estava carregada nos outros vídeos anteriores, ela só vai cortar. E aí vocês estão vendo que ela tá cortando exatamente o formato que a gente escolheu para os adesivinhos. E ela tá fazendo o meio corte. Depois que cortou o meio corte bem direitinho, a gente vem aqui, deixa o verde marcado ainda, desmarca o vermelho, muda a lâmina e clica aqui no azul, porque agora a gente quer que corte somente essa parte azul. Então a gente vem aqui e envia de novo. E aí depois que a gente mudou a lâmina certinho pro 5, a gente vai e carrega ela novamente com o botãozinho da setinha. E só depois de ter clicado em enviar, como mostrei no vídeo anterior, ela já vai acertar. E aí você descarrega ela com o botão de baixo e vocês estão vendo que a cartela saiu bem direitinho. Eu mostro só essa da frente pra vocês verem, mas a de baixo também saiu. E eu vou mostrar pra vocês que ficou o meio corte perfeito. Então a gente destaca o adesivo bem direitinho, sem nenhum problema, sem errar, sem desgastar papel nenhum. Swag! E agora para as ilustrações de BTS, de Idol. Deixei uma página aqui na silhuete pronta pra vocês, que é o mesmo passo que a gente fez com os planetinhas, colocando tudo aqui direitinho.
E eu venho agora aqui nas de BTS. Então, eu também colorei todas aqui no Photoshop. E dessa vez eu juntei tudo em um arquivo só. Vocês estão vendo aqui que é realmente um fundo só, até branco. Mas isso não impede a gente de selecionar e fazer daquele mesmo modo. Então a gente vai fazer o quê? Pega a varinha mágica, clica numa parte branca da ilustração, de todo o seu desenho. Vocês estão vendo que eles foram todos selecionados. Mas o que a gente vai fazer é clicar com o botão direito do mouse e clicar em Select Inverse, ou seja, selecionar o inverso, que é exatamente eles. Então a gente vai criar uma nova camada para deixar preparado para a pintura. Vem naquele mesmo processo, Select, Modify, Expand e bota... Dessa vez a gente vai botar 20, digamos assim. O 20 eu acho que ficou perfeito. E aí faz também a mesma coisa do Smooth, dessa vez bota no 10. E a gente vai pintar todos de preto. Aí vocês estão vendo que tem uns que tem umas falhinhas. Então a gente vai ajeitar essas falhas manualmente mesmo. Uma vez que a gente ajeitou tudo, a gente vai salvar um arquivo só dos meninos, BTS Idol, e salvar um só o corte. Criei uma camada aqui no meio branca, só pra deixar branco mesmo e sumir essa daqui. E aí vai salvar só os arquivos, só o arquivo de corte. Então bota Idol Seal. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com os planetinhas. Vai pra silhuete, abre o arquivo dos meninos, diminui um pouquinho, vem no arquivo só da silhueta deles, diminui um pouquinho também e faz a mesma coisa. Pronto, então o máximo que coube foi isso daqui. E a gente também precisa fazer a bolinha pra ver se ele está cortando certo. E antes de levar pra silhuete, lembrar que fazer o mesmo passo de imprimir direto da silhuete. Espera imprimir, coloca na base com as suas fitas, com as suas colas do jeito certinho na base. E a gente vem aqui em enviar. Coloca a bolinha azul na frente da vermelha e pode colocar aquela configuração, lembrando sempre de colocar a lâmina roquete, gente. Principalmente se vocês tiverem essa portrait que não funciona mais, a lâmina automática. Ou a portrait normal mesmo. E sempre colocar a sua opção que você criou, que é a mesma que eu criei pra destacar a cartela inteira. Então, cortar a cartela toda. Tem que ser uma opção fortezinha, assim, tem que ser uma força maior e tem que ser uma lâmina maior. E aí, feito isso, é só enviar. E agora, já que você enviou e deixou a lâmina, eu nem precisei trocar, porque já tava da anterior, uma lâmina 5 forte. Então, ela tá enviou e tá cortando normalmente, destacando bem. Vocês estão vendo que ela tira perfeito todo. E aí, tem todos destacados assim. E eu não vou mostrar o processo novamente da cartela, porque é a mesma coisa. Eu faço a cartela no Photoshop, salvo o arquivo, e eu nem fiz a silhuete no Photoshop, porque ela só basta fazer um retângulozinho na própria silhuete e mandar cortar. É bem simples esses cortes retos. E aí eu coloco todos os adesivos juntinhos e boto num papel, num plástico, pra fechar eles, e fixo com fita adesiva. E temos o nosso pacotinho pronto do BTS. E é isso, galerita, chegamos ao fim desse tutorial, desse passo a passo. Eu tenho vários outros modelos de cartelinhas, são vários outros tipos de cortes diferentes também, mas eu decidi mostrar pra vocês, pra não ficar tão longo, esses específicos, que é o que eu mais trabalho, pra vocês verem como é que é e pra incentivar vocês também. Dá pra fazer essas coisinhas em casa e todos esses materiais que eu mostrei pra vocês, a impressora, a máquina de corte, são investimentos, porque a gente investe para que a gente consiga fazer o nosso trabalho, ter várias outras ramificações, produtinhos. E é isso, galerita. Espero que mais uma vez que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Podem falar comigo nas DMs, podem mandar um e-mail, que eu vou tentar ao máximo responder as dúvidas de vocês. E até o próximo vídeo, galerita. Tchau!